Vencer uma partida com gol de pênalti vale. Vencer uma partida com gol contra também vale. Só não vale vencer com gol de mão. Com todo respeito ao Maradona. Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Finestra bianconeira hoje, sábado, dia 19, é isso? Procede? Dia 19 de outubro. Vencemos a Lazio em casa pelo placar de 1-0. Uma partida mais ou menos. Vou falar muito desse jogo. Antes de mais nada, queria convidar você que não conhece o Finestra a se inscrever no canal e a espalhar para os amigos que têm um canal que fala da Juventus de Turim aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E lógico, se você está se inscrevendo nesse momento, ou se você vai se inscrever daqui a pouco, não tem problema. Lembre-se sempre de ativar o sino e assim você não fica fora dos próximos vídeos do Finestra Bianconeira. Muito bem, Juventus 1, Lazio 0. A gente achou que ia ser mais um 0-0. Empatamos 0-0 com o Napoli, empatamos 0-0 contra a Roma. E por que não empatar 0-0 com o rival da Roma, não é mesmo? Pois é, mas a gente conseguiu vencer por 1-0, um gol contra no finalzinho, um chute do Cabal. Cabal foi um dos melhores em campo e não me interessa se foi gol contra, né? Eu daria o gol para o Cabal, enfim. O que me interessa é que a Juventus, futebol é competência, não é merecimento. Mas a Juventus merecia vencer essa partida porque ela tentou, buscou fazer a bola chegar no ataque, teve bola na trave, já vou falar disso. E a Lazio não fez absolutamente nada. A Roma ainda deu um susto, o Napoli deu um susto. Eu pergunto para vocês, vocês viram o Di Gregório? Eu não vi o Di Gregório em campo. A Lazio, a única coisa que a Lazio fez foi se atirar. Seus jogadores se atiravam, como o Pellegrini, se atiravam na área para tentar conseguir um pênalti. Enfim, foi a única coisa que a Lazio fez. Jogador da Lazio expulso no primeiro tempo, né? Com toda a justiça do mundo, né? Esqueci o nome dele, Romagnoli, é isso? Bom, não tive nem dúvida. Expulsão merecida, porque eu já ouço personagens da crônica internacional dizendo que não era para expulsar. Era para expulsar, sim. E eu não falo de arbitragem nem a favor nem contra. A gente apenas comenta alguns fatos que acontecem. E eu vou falar uma coisa muito importante no final do vídeo. Juventus que não jogou bem o primeiro tempo, né? E no segundo tempo melhorou bem. Ou seja, o time do segundo tempo é o time que eu falo que buscou e mereceu a vitória. Porque no primeiro tempo, mesmo depois da expulsão, não parecia que estava 11 contra 10. Parecia 10 contra 10. Não era tão nítida essa vantagem numérica. Então a Juventus, ainda com um pouco de lentidão no meio, ainda sem finalizar muito a gol, e mesmo, né, como eu disse, com um a mais. E no segundo tempo, não. No segundo tempo a Juventus melhorou. Né, as mudanças foram interessantes. O Fagioli entrou, o Fagioli deu um novo ritmo para esse time e eu me arrisco a dizer que aos poucos, bem aos poucos, o Fagioli vai conseguir cavar a sua vaga de titular nesse time. O Mota está fazendo certo, né? O Fagioli vem da reserva, começa a jogar, daqui a pouco ele ganha a posição. Foi assim um dia que o Pogba ganhou a posição do Marquísio. Por falar em Pogba, antes do início da partida, o Giuntoli já deixou bem claro que o Pogba está fora dos planos. Voltando para o jogo, a Juventus no segundo tempo. Eu não critico, é o início de trabalho, eu volto a dizer. O Douglas Luiz perdeu um gol absurdamente que não se pode perder, um gol sem goleiro, um gol que quando o Vlahovic perde a gente comenta, mas do mesmo jeito que eu dou tempo ao tempo, que eu não vou pegar no pé do Vlahovic, e por mais que eu não esteja satisfeito com o Douglas Luiz até hoje, eu vou dar tempo ao tempo. Ele perdeu um gol sem goleiro. Podia ficar na conta dele
não fazer 3 pontos, porque não se perde um gol daquele, um profissional. Mas eu não vou criticá-lo e crucificá-lo por isso. Mas a gente vai sim cobrar uma melhora da pontaria, não só do Douglas Luiz, mas de todos os outros. O Vlahovic, que fez uma boa jogada, acertou a trave, não vejo como, ele errou o gol, ele fez o certo aqui, infelizmente, ali foi falta de sorte, a bola pegou travessão, enfim, merecia entrar e não entrou. Melhores em campo para mim, o Cabal e o Fagioli. O pior para mim, o Douglas Luiz. Por quê? Porque alguns riscos desnecessários, né, com faltas desnecessárias, e pouco produziu, não produziu nada em termos de criação. Por falar em criação, aqui não tem nada a ver com esquema tático. Jogadores como o Douglas Luiz e como o Yildiz, veja que até rimou Douglas Luiz e Yildiz, são jogadores que você espera uma criação. Por isso que eu falo e peço encarecidamente, parem de comparar esse rapaz com o Del Piero, que ele só tem a perder. Mas ele está jogando na posição errada. Nesse caso, não. Jogador que tem um pouco de habilidade, aquilo na Itália que a gente chama de fantasia, esse jogador chama para si, independente do esquema tático. Del Piero muitas vezes jogou em outra posição. Às vezes jogava mais avançado, como segundo atacante, às vezes jogava um pouco mais atrás, como um meia atacante. Não dá para comparar. E o Diz hoje foi péssimo e não criou. Então, tanto o Douglas Luiz, que está se adaptando, jogador novo, mas o Will diz que já está há um tempo lá, jogou ano passado. Eu espero que aquele momento de comparação com o Del Piero não tenha feito mal para a cabeça desse rapaz. Por quê? Porque dependemos dele no momento da criação. E hoje, mais uma vez, ele não criou. É preciso entender, vou falar de novo, vou ser chato com isso, é um time que está se formando. Você não monta um time de futebol em 6 meses, em 5 meses ou em 3 meses. É a primeira temporada do treinador. Esses jogadores estão pela primeira vez, na maioria, atuando juntos. E a gente tem que aproveitar. Nesse momento a gente é líder do campeonato. Claro que o Napoli joga amanhã. Mas o importante é vencer. Porque se a gente joga bem e perde, quando você vai olhar a tabela no fim de semana, você vai ver lá Juventus em quarto, em quinto. E aí vai começar a vir aquele pessimismo. Olha, a gente não vai para a Champions. Olha, desse jeito a gente não vai. A gente não sobe na tabela. O que interessa na Juventus é vencer. Vincere não é importante, é a única coisa que conta. Óbvio que a gente quer vencer jogando bem. Mas não dá para você vencer jogando bem num time que está sendo montado nesse momento. O time que eu acredito que vai vencer e convencer é na próxima temporada. Então, se você está esperando um show de bola, uma vitória jogando bem, convencendo, isso pode até acontecer em algum momento. Acredito que vai ter um jogo ou outro que a Juventus vai vencer e convencer, mas não vai ser uma rotina. E eu não vou cobrar essa rotina nesse momento, porque o futebol é assim. Você não monta um time vencedor em um ano. Não monta. Entendeu? Leva tempo. O grande São Paulo Futebol Clube do Tele Santana, que ganhou Libertadores Mundial e entrosou o time, que o Cafu começou no meio de campo e foi para a lateral, demorou 3 anos para ser formado aquele time. Quando o Raí chegou em 89, vou mais longe, ele era só irmão do Sócrates. Os caras criticavam. Quando o Dario Pereira chegou no São Paulo, depois de um ano, queriam devolver ele para o Peñarol, dizendo que foi uma enganação. Depois virou o Dom Dario Pereira, o rei da zaga. Eu faço esses paralelos. Então, assim, podia dar outros exemplos. Na própria Itália, você não monta um time da noite para o dia para ganhar tudo. O torcedor precisa se decidir. Ele quer ser campeão, ele quer brigar pelo título. Se ser campeão ou não a gente não sabe, mas brigar pelo título, ou quer... Porque a gente queria a saída do Rabiot, o Rabiot saiu. A gente queria a saída do Allegri, o Allegri saiu. A gente queria porque queria a contratação do Koopmeiners, o Koopmeiners veio, hoje não jogou, tá com esse problema, enfim. Então, não existe imediatismo no futebol.
Não é joguinho da FIFA que você monta ali na hora e não é assim que funciona. Enfim, dito isso, repito mais uma vez, é um time que está se formando e que está bem nas duas competições. Terça-feira o jogo é contra o Stuttgart na nossa casa, em Turim. E eu vou terminar o vídeo. Ah, outra coisa. Hoje o Thuram começou jogando, né? Até esquecer. No segundo tempo ele faz uma alteração interessante. Pegou um pouco de surpresa. Ele coloca o Adzic, que é um jovem. O Adzic foi bem, né? Eu lembro que aqui no canal a gente comentou a contratação desse rapaz. E o Adzic, hoje entrando no lugar do Thuram, foi muito bem. O Thuram, eu vi gente criticando, não, mas ele vai tirar o Thuram estava com amarelo, poderia levar um cartão vermelho, acho que foi por causa disso que ele tirou e fez bem, no caso o Motta, porque a próxima partida do campeonato italiano é domingo que vem, né, horário das 2 da tarde, sabe contra quem? É lá em Milão, contra a Inter, entendeu? Então, fez bem tirar o Thuram para não correr nenhum tipo de riscos. Eu vou terminar o vídeo falando o seguinte, não tem nada a ver com o jogo da Juventus, mas a gente acompanha a rodada. Jogo Milan e Udinese, aqui não é nenhuma cutucada no Milan, que é um rival nosso. 2 gols da Udinese foram anulados, teve um gol, o Milan venceu por 1-0, o jogo foi no San Siro. Mas o VAR anulou ali por causa de um detalhe, a ponta da chuteira um pouco para fora e anulou. Isso não é futebol, tá? Isso não é futebol. Não são mais os árbitros que apitam. Quem apita o jogo hoje é o VAR. Então, se um jogador calçar um número maior que o outro, sei lá, um calça 39, outro calça 44, essa diferença que vai dizer que o gol é irregular ou não, isso não é futebol. Isso não é futebol. Não estão matando, já mataram o futebol. Isso dá desgosto. Né? E não é porque foi contra o Udinese. Se fosse contra o Milan, eu falaria do mesmo jeito. É isso que eu queria falar, porque até bom que acontecia em outro jogo, você não vai parecer que é clubismo. Né? Só vou pedir a você que 2 coisas. Curtam a vitória e curtam com um like o Finestra Bianconeira. Não sei se amanhã tem vídeo, de qualquer forma, se não tiver amanhã, tem na segunda. E o importante é vencer. É claro que eu quero vencer jogando bem, mas hoje o importante era vencer, né? E o Cabal ajudou a vencer. Au, Cabal é o animal. Forza Juve fino alla fine, ci vediamo ragazzi. E Lázio, vai para a Olimpíada treinar mergulho, né? Vocês ficam se jogando para cavapeiro, não é ridículo.